Vamos começar a ministração de hoje com uma pergunta para vocês. Eu gosto de começar com pergunta que vocês vão entrando no clima, vão pegando o raciocínio daquilo que eu vou falar. Vocês acreditam em destino? Vocês acreditam em destino? E às vezes eu faço a pergunta, eu imagino que vão ter pessoas que talvez não tenham parado para pensar se acreditam no destino ou não, se elas sabem o que é destino ou não. E muitas vezes a palavra destino tem um significado diferente para cada uma das pessoas, né? Então eu vou ajudar vocês um pouquinho. Quantos aqui já viajaram de avião? Quem não viajou de avião, eu profetizo que vocês vão viajar, passear bastante. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que vocês vão viajar de avião para Cancún. Eu não vou perguntar quem foi para Cancún, porque eu também não fui, então... Vocês vão viajar para Cancún. Aí vocês estão sentadinhos no banco. Aí vocês ouvem no alto-falante. Vocês estão esperando, vocês ouvem no alto-falante. Assim, atenção, senhores passageiros com destino a Cancún. Dirigir-se ao portão 16. Um exemplo, tá? O que ela disse? Passageiros com destino a Cancún. Então existe um ponto de chegada lá na frente, que é o seu destino. Nesse caso específico era Cancún. Percebe aí que vocês podem um dia para Cancún. Mas para que vocês pudessem chegar em Cancún, parte do processo vocês fizeram. Vocês compraram a passagem, vocês se dirigiram até o aeroporto. Mas dali para frente, tem coisas que vocês não conseguiriam fazer sozinhos. Vocês não conseguem pilotar o avião, vocês não conseguem nem entrar no avião se não deixarem. Vocês não sabem nem o caminho, como é que chega lá. Eu não faço ideia de como é que chega em Cancún se não for de avião. E parte desse caminho, dessa viagem para chegar no destino, a gente confia em outras pessoas que são treinadas para aquilo que vão nos levar até lá. E será que não acontece a mesma coisa com as nossas vidas? A Bíblia diz que Deus tem um plano para as nossas vidas, que Ele já sabe quais são os planos que Ele tem para nós. E muitas vezes nós sabemos dos planos que Ele tem para nós e a gente sabe onde a gente vai chegar. Mas a gente não tem todas as informações necessárias, a gente não sabe a rota completa para que a gente possa chegar lá. Em algumas situações a gente tem até um certo nível de controle, mas em outras situações elas estão totalmente fora do nosso controle. E ainda existe o risco da gente errar o caminho. Quem já viajou comigo sabe que eu sempre erro o caminho, mesmo com GPS. Minha filha sempre tira sarro, que eu consigo errar. Até com GPS eu passo das entradas e tenho que fazer retorno. E o que acontece quando você erra? Você perde tempo, você gasta... Você podia chegar lá mais rápido, aproveitar o destino, mas você erra, perde tempo, vai para cá, vai para lá. E tem gente que erra tanto que nunca chega no destino. Mas a Bíblia diz que existe uma forma da gente chegar nesse destino de uma forma correta, de uma forma rápida. Existe uma forma de tratar uma rota certeira para aquele destino que Deus tem para nós. Só que essa rota não é elaborada por nós mesmos. É pelo próprio Deus. E é por isso que o tema da mensagem é o caminho preparado por Deus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios capítulo 3. A gente vai ler os versículos 5 e 6. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque minha voz está meio ruim essa semana aqui. Fui atacado por um negócio chamado sinusite. Mas ela está bem melhor hoje do que nos outros dias, porque teve dia que eu não conseguia nem falar direito. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A verdade é que todos nós que estamos caminhando em direção ao nosso destino, passamos por vários momentos de incerteza, momentos de insegurança. E muitas vezes momentos onde a gente toma decisões erradas, que podem nos atrasar, podem nos desviar. E a Bíblia traz esse texto dizendo que existe uma forma de Deus consertar o nosso caminho, preparar o nosso caminho, para que a gente não precise se frustrar, não precise se cansar. Esse caminho depende de nós confiarmos no Senhor. O texto começa dizendo que a gente tem que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Porque se a gente não confiar no Senhor, como é que a gente vai fazer?
a gente não vai andar no caminho dele, não vai nem saber que existe um caminho dele. Mas esse passo a passo que Deus deixou, é um passo onde a gente começa confiando nele. E no final, a gente vai seguir por um caminho que foi consertado ou endireitado por aquilo que Deus preparou. Não sei se dá para ver aqui a imagem no fundo, está meio ruinzinha. Mas existe um caminho com várias curvas. E eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Às vezes a gente prefere andar pelo caminho difícil e cheio de curva. E a gente escorrega nas curvas, a gente vai para fora. Mas o caminho que Deus endireita é um caminho que provavelmente não vai tirar todas as curvas. Mas vai ficar muito mais fácil de seguir por ele. E existem 3 atitudes que nós, como cristãos que confiamos em Deus, precisamos praticar no dia a dia, para que a gente possa permitir que o Senhor conserte os nossos caminhos, endireite as nossas veredas. E a primeira dela que está escrita no começo do versículo 5. Confiar no Senhor de todo o coração. É a primeira atitude de quem de fato quer trilhar no caminho que o Senhor preparou. Agora, não pode ser algo que a gente afirma da nossa boca para fora. Se eu perguntar para vocês, quem aqui realmente confia no Senhor de todo o coração? A maioria de vocês fala assim, eu confio no Senhor de todo o coração. Porque é o que a gente acredita, é o que a gente imagina. Só que a gente está confiando no Senhor de todo o coração agora, que a gente está aqui, tem um ar-condicionado, então não está tão quente quanto lá fora, a gente está protegido da segurança. Agora, imagina uma situação extremamente oposta a essa. Imagina uma situação onde você está sendo ameaçado, a sua vida está sendo ameaçada. E aquelas pessoas que ameaçam dizem que você tem que negar Jesus, senão elas vão te matar, eles vão torturar a sua família, eles vão fazer, sei lá, qualquer tipo de coisa terrível com a sua família. E você sabe que você tem que confiar no Senhor, mas você olha para o cenário ao seu redor e ele não está nada bom. Você começa a se preocupar com seus filhos, com a sua família. Será que você ainda assim podia dizer que você confiaria no Senhor? Por mais que esse seja um exemplo que eu te dei para reflexão, existem pessoas passando por isso nesse mundo. Existem pessoas vivendo esse tipo de tortura simplesmente por acreditar em Jesus. A gente já viu vários testemunhos de pessoas que, ainda que passassem por tortura, ainda que o cenário estivesse terrível, elas não negaram a Jesus e preferiram morrer do que negar a Jesus. E eu creio que hoje isso é algo espaçado, mas em algum momento a perseguição vai aumentar. A Bíblia fala do fim dos tempos, de perseguição. Talvez isso vai se tornar mais comum do que a gente imagina. Essa perseguição com ameaça. E aí, será que você ainda confiaria em Jesus? Confiaria no Senhor? Ou será que você negaria para salvar a sua vida? Salmos capítulo 37, versículo 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. A nossa confiança no Senhor precisa ser tão grande que até quando as coisas parecem que vão dar erradas, a gente confia nele sabendo que ele tem uma saída, um escape. A gente olha para ele e fala assim: Senhor, eu acho que ainda que eu me mantenha firme e não negando o seu nome, essas pessoas vão me matar, mas eu confio em ti, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim e para minha família. Eu imagino que é isso que passa pela cabeça dessas pessoas que não negam Jesus. Mas sabe onde está a nossa maior dificuldade? Eu dei exemplos contrastantes, mas a nossa maior dificuldade é que, por mais que a gente confie no Senhor, a gente tem uma expectativa de que as coisas vão acontecer da forma como nós queremos. Muitas vezes a gente não quer o cenário ruim, a gente quer o cenário positivo e a gente acha que Deus está lá para sempre nos abençoar naquilo que nós cremos, naquilo que nós queremos. Só que nem sempre aquilo que nós queremos é o melhor para nós. Às vezes aquilo que nós queremos é um caminho de perdição, um caminho de morte, um caminho que vai nos tirar do caminho que Deus preparou para as nossas vidas. E às vezes aquilo que parece terrível aos nossos olhos é exatamente o que nós precisamos
para que lá na frente a gente possa receber a nossa recompensa. A gente vai falar sobre isso no próximo ponto. Mas será que você realmente confia em Deus? A ponto de entregar tudo para Ele? A ponto de aceitar a vontade dEle, ainda que seja contra a sua? Quando eu vejo o que Jesus fez na cruz, a entrega que Ele teve por nós, ninguém ia ter vontade de passar por aquilo. Mas Ele confiava tanto em Deus, que Ele se entregou por cada um de vocês. E quando a gente olha para a vida dos discípulos, todos foram torturados e morreram de formas terríveis, exceto João. Mas eles morreram por amor a Jesus e por acreditar naquilo que eles aprenderam de Jesus. A questão é, será que nós faríamos o mesmo? Será que de todo o coração a gente confia no Senhor? O segundo ponto fala sobre não se apoiar no seu próprio entendimento. Ele fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Essa é uma segunda atitude que nós precisamos ter se nós quisermos que o Senhor prepare os nossos caminhos. E eu entendo que quando Ele diz para a gente não se apoiar no nosso entendimento, Ele está dizendo assim: escolha muito bem aonde você vai basear a sua vida. Escolha quais são os fundamentos e os alicerces pelos quais você quer construir algo. Eu não posso dizer que eu confio em Deus de todo o meu coração. Se em alguns momentos eu confio nele, em alguns momentos eu confio em mim. Ó, deixa isso daqui, eu resolvo. Deus, fica aí de lado, descansa um pouquinho, que esse daqui está comigo. Confiar em Deus de todo o coração é confiar plenamente. É saber que Ele tem o melhor a toda situação e colocar as nossas expectativas e os nossos planos em cima daquilo que Ele diz. Não existe nada que eu vou fazer que é um plano somente meu. Porque a partir do momento que eu começo a construir meus alicerces, as minhas bases, os meus pilares em cima de coisas que eu acredito e não aquilo que o Senhor me direcionou a acreditar, são grandes as chances de eu construir algo que não vai durar muito tempo. E para ilustrar isso daí, eu queria que vocês imaginassem que vocês vão construir uma casa. E aí, algumas pessoas aqui talvez entendam de engenharia, de arquitetura, talvez vão se dar um pouco melhor nessa parte. Mas na hora que você vai construir uma casa, a primeira coisa que as pessoas deveriam se preocupar são nas fundações, os alicerces, naquilo que vai manter aquela casa de pé. E existem duas formas de construir essa casa. A gente pode construir se apoiando no nosso entendimento, ou seja, a gente vai pesquisa no Google como é que constrói uma casa, como construir uma casa em 30 dias, né? A gente pesquisa lá, vê um manual e a gente usa o nosso entendimento para construir a casa. Ou a gente pode buscar na sabedoria do Senhor, confiando no Senhor, que Ele vai nos dizer qual é o fundamento, como é que a gente precisa começar essa casa. São grandes as chances da gente construir uma casa muito boa, porque a gente tem conhecimento, é inteligente e ela fica linda e bonita. E talvez ela não caia na nossa cabeça, embora pode acontecer. A gente não tem muita experiência, vai construir uma casa sozinho, talvez ela caia na nossa cabeça. Mas o fato é que essa casa nunca vai ficar tão boa se ela fosse construída pelo direcionamento que vem do Senhor. O nosso entendimento, aquilo que muitas vezes a gente acha que é muita sabedoria da nossa parte, ainda é muito pequeno diante daquilo que o Senhor conhece sobre nós. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos e caminhos que são diferentes dos nossos. E muitas vezes Ele revela a nós os seus planos, os seus caminhos, aquilo que Ele quer para as nossas vidas, mas é como se a gente tivesse que colocar um barril de água muito grande dentro de uma garrafa PET. A gente é limitado, a gente não consegue compreender todas as nuances, tudo aquilo que Deus conhece. E as nossas decisões muitas vezes são tomadas por emoções. Às vezes a gente está muito animado e a gente se precipita em fazer algo que não era para ter feito. Às vezes a gente está muito desanimado
e a gente não faz algo que deveria ter feito. Normalmente a gente funciona bem quando está tudo bem, mas nos extremos a gente não funciona muito bem. Só que Deus não tem esses extremos. Deus não tem dia que está ansioso, está preocupado, tem dia que Ele está triste. Mas nós temos. Existe uma frase no mercado financeiro que diz assim: nunca tome uma decisão financeira quando você estiver num momento de grande euforia ou de grande desespero. Porque com certeza você vai tomar a decisão errada. Porque as nossas emoções nos pregam peças. As nossas emoções nos traem. E o que Deus está falando? Não se apoie no seu próprio entendimento. Porque se você confiar só no seu entendimento, vai dar errado. E para ajudar, às vezes eu comparo a nossa vida a um quebra-cabeça. Quantos aqui gostam de quebra-cabeça? Já montaram aqueles quebra-cabeça gigantão? Acho que antigamente as pessoas montavam mais. Acho que vai entregar um pouco a idade. Eu não queria falar nada não, hein? As pessoas montavam mais quebra-cabeça e pegavam aqueles grandões que viravam quadros depois, né? Hoje não tem tanto. Os quebra-cabeças hoje estão tudo no iPad, nessas coisas. Mas imagina que a sua vida é um quebra-cabeça. E todo dia você vai lá e coloca umas pecinhas nesse quebra-cabeça. E você fica super feliz quando você vai conseguindo encaixar peças. Quer dizer que você está prosperando, que você está caminhando, que você está evoluindo. Só que o que acontece quando passa um tempo e você não consegue encaixar as pecinhas que estão na sua mão? Você começa a ficar frustrado. Poxa, parece que esse quebra-cabeça não sai do lugar. Parece que eu entendi tudo errado. Eu acho que eu não tenho... Eu não sei o que está acontecendo. Não consigo. Já tentei todas as possibilidades aqui e o quebra-cabeça não vai para frente. Existem situações em que as outras peças do quebra-cabeça não estão na nossa mão. Elas estão na mão do Senhor. E Ele está só esperando a gente parar de confiar no nosso entendimento, na nossa sabedoria, na nossa capacidade, para que a gente possa buscar nele: Senhor, eu desisto. Eu não tenho mais as pecinhas que estão faltando aqui. Se o Senhor não me ajudar com essas pecinhas, eu não vou conseguir sair do lugar. E aí talvez o Senhor vire para você e fale assim: poxa, faz tanto tempo que eu estou com as pecinhas aqui só esperando você me pedir. Vamos montar junto esse quebra-cabeça. Vamos construir tudo que falta para que você consiga preparar esse caminho e trilhar a sua vida. Quantas vezes Deus não precisa chamar a nossa atenção para que a gente volte a ser como as crianças que nós apresentamos aqui. Quando Jesus fala que o reino de Deus pertence a elas, é porque elas não tentam se tornar independentes. Elas dependem dos pais para serem cuidadas. Elas dependem para serem ensinadas. Os anos se passam e elas continuam dependendo dos pais, mas elas olham com admiração para os pais. Olham para o pai e para uma mãe e falam: esses daqui são meus heróis. E assim deveria ser um cristão que vive como criança, dependendo de Deus, buscando no Senhor tudo o que precisa, reconhecendo quem Ele é e confiando nele acima de todas as coisas. Então confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. E a terceira atitude que esse texto nos traz é uma atitude de reconhecimento. Porque ele diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O texto diz que nós deveríamos reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Você já parou para analisar o que significa o reconhecer o Senhor? Vou dar alguns exemplos aqui. Sei que não se aplica a vocês. Se aplica a vocês, não conto para ninguém, tá? Imagina que você está caminhando no seu dia a dia, aquele dia corrido, cheio de coisa para fazer, trabalho, uma série de coisas. E você passa pelo Senhor e nem nota que Ele estava lá. Talvez esteja caminhando por uma rua, talvez você passou pela sua casa, no quarto, no escritório, onde quer que seja. O Senhor estava lá te esperando para conversar com você e você, passou reto, preocupado com as coisas do dia, as contas para pagar, e nem notou que o Senhor estava lá. Será que você reconheceu que o Senhor estava ali, naquele caminho? Com certeza não reconheceu. A parte boa é que quando a gente percebe que a gente está passando pelo Senhor sem reconhecer, a gente fala: estou muito errado e preciso fazer uma virada radical na minha vida, porque quantas vezes será que eu já passei pelo Senhor e não o vi?
Talvez seja a forma mais fácil de consertar é quando a gente reconhece que está tudo errado, que não tem jeito e a gente precisa de fato uma mudança radical. Mas existe um meio termo. O meio termo é quando a pessoa passa pelo Senhor, está seguindo pelo caminho, passa pelo Senhor, vê que o Senhor está ali e fala assim: bom dia, Senhor, tudo bem? Vai embora. Quer dizer que ela reconheceu o Senhor? Ela reconheceu, ela viu o Senhor estava ali. E ela reconheceu, falou: bom dia, Senhor. E talvez aqui é onde a maioria das pessoas se encontra, porque no meio das atividades, no meio da correria, no meio das coisas que tentam roubar o nosso tempo, nos afastar do Senhor, ela tem a justificativa de falar: não, mas aquele pedacinho do meu dia eu dediquei ao Senhor. Eu me encontrei com Ele, eu falei com Ele, eu dei bom dia para Ele. Talvez tenha falado até mais algumas coisas. Mas pensa comigo, se todos nós temos 24 horas no dia, e a gente fala que o Senhor é muito importante para nós, que a gente precisa reconhecê-lo, que a gente precisa consultá-lo, que a gente precisa buscá-lo, somente uma fração dessas 24 horas me parece muito pouco para alguém que quer de fato andar com o Senhor e experimentar todas as coisas que Ele tem para a sua vida. E às vezes as pessoas usam como desculpa o fato de falar assim: poxa, mas eu vi o Senhor ali e eu falei bom dia para Ele. Talvez o seu bom dia para o Senhor seja 15, 30 minutos, 1 hora que você faz o seu devocional às manhãs. Talvez seja o seu momento de oração, talvez seja um período que você dedica ao Senhor. Mas se isso for só um pedacinho do seu dia, você não está reconhecendo o Senhor da forma correta. Porque o Senhor não é aquele que fica no seu caminho esperando para que você fale um bom dia para Ele. Ele não precisa do seu bom dia, é você que precisa dele. E aí o significado de reconhecer, nesse contexto específico, não é reconhecer que o Senhor está lá no seu caminho, mas é reconhecer quem o Senhor é no seu caminho, quem de fato Ele é. E Ele é o Senhor da sua vida. Ele não é simplesmente alguém que a gente pode passar, cumprimentar e seguir e fazer nossas coisas. Ele é o Senhor na nossa vida, Ele é o Senhor que morreu naquela cruz por nós, Ele é o Senhor que nos comprou por um alto preço. E a nossa vida depende totalmente dEle, em cada segundo. Talvez ao invés de se encontrar com Ele e falar bom dia, Senhor, talvez a gente pudesse falar assim: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor espera de mim para esse dia? Sabe aquela situação que eu estou passando, como é que eu devo agir nela? Será que os meus pensamentos estão alinhados com os seus pensamentos? Será que os meus planos estão de acordo com os seus planos, Senhor? Será que eu ainda estou caminhando no caminho que o Senhor me direcionou para caminhar? Reconhecer ao Senhor os nossos caminhos significa que nós reconhecemos quem Ele é e não aquilo que Ele pode fazer. Eu falei sobre o devocional porque é uma bênção que as pessoas tenham um tempo de devocional. Principalmente quando elas vão de fato buscar o Senhor, eu acho que todos deveriam fazer, porque principalmente para quem está começando, é uma forma fácil de você ter um tempo com o Senhor. Isso não diz respeito a você ir para uma igreja, você ter uma religião, mas é o tempo de você fazer o seu estudo, ter o seu tempo de conversa com Deus. Mas muitas vezes isso é usado muito mais para mostrar para as pessoas que a pessoa faz algo, e não porque de fato ela se rendeu ao Senhor de uma forma completa. E ninguém faz devocional 24 horas por dia. Deus nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele, de intimidade. Um relacionamento onde a gente passa muitas horas com Ele. Não quer dizer que a gente vai largar a nossa vida, vamos parar de trabalhar, que nós vamos só fazer devocional agora o dia inteiro. 24 horas por dia de devocional. Mas quer dizer que a todo momento, em toda situação, Ele está presente. Que vocês estão conversando com Ele, que vocês estão consultando Ele. Senhor, eu não quero fazer de acordo com o meu entendimento, mas eu quero que seja a Tua vontade para a minha vida. Eu vou caminhando e conversando com o Senhor, eu vou caminhando e vou consultando o Senhor, eu vou caminhando pelo caminho que Ele preparou, e vou ajustando aquilo que está errado, e vou consertando aquilo que desagrada ao Senhor.
Deus é envolvido em cada uma das decisões, Deus é envolvido em cada uma das atividades. Porque é Ele quem sabe qual é o melhor para cada um de nós. E é Ele que pode também consertar muitas vezes o caminho errado que nós nos enveredamos. Salmo capítulo 32, versículo 8 diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Imagina que você está seguindo por um caminho perigoso e você nem sabe. Imagina que o caminho que você está seguindo talvez leve por um destino que não é o destino que você espera. Satanás é especialista em enganar as pessoas e elas acham que elas estão indo para o lugar certo quando elas estão indo para um caminho totalmente diferente daquilo que elas imaginavam. Mas aquelas pessoas que reconhecerem o Senhor por aquilo que Ele é, vão priorizar o relacionamento com Ele, vão priorizar um tempo de intimidade. Imagina que, deixa eu pegar um exemplo bom aqui. Quem gosta de futebol aí? Talvez esse é um exemplo bom de futebol. Ih, ninguém gosta de futebol? Ah, tem os palmeirenses aqui, isso aí não conta não. Também é palmeirense? Ixi, tá ruim, velho. Quem que é o melhor jogador do Palmeiras aí? Hã? Quem que é o melhor jogador do Palmeiras? Fala um bom aí. Estevão, nem sei quem é, deve ser pé de rato. Eu não vou falar de futebol não. Imagina que você está andando aqui por Limeira e de repente você encontra com o Estevão encostado. Você está indo no shopping caminhando, o Estevão está encostado na parede. Você vai passar por ele e falar assim: bom dia, Estevão, e seguir reto, ou você vai parar e conversar com ele? Ele vai passar reto? Ai. Aí você bagunçou meu exemplo. Eu queria dizer o seguinte: você tem alguém que a gente tem uma afeição, que a gente tem um certo carinho, que a gente admira. Se a gente encontra com essa pessoa na rua, dificilmente a gente fala oi, tudo bem, e vai embora. A gente normalmente para, a gente conversa, a gente quer saber como a pessoa está. A gente se importa com a situação dela, a gente ouve o que ela tem para falar e a gente quer falar alguma coisa. Isso é relacionamento. Então não fiquem famosos que o Samuel não vai conversar com vocês, tá? Só para avisar. Mas isso é relacionamento e a gente precisa ter esse relacionamento com Deus. Um relacionamento de intimidade onde a gente, poxa, tem alguém importante aqui e eu vou gastar um tempo com ele. O Senhor está aqui, eu preciso gastar um tempo com ele, eu preciso entender o que ele tem para a minha vida, eu preciso entender o que ele pensa sobre mim. Eu preciso entender se eu estou fazendo a coisa certa ou a coisa errada. Reconhecer o Senhor é colocá-lo no seu devido lugar, como Senhor da nossa vida e de quem a nossa vida depende. E para a gente encerrar, eu queria falar da forma como o texto termina. Eu vou ler de novo o texto para vocês, mas ele termina com uma promessa dizendo que o Senhor endireitaria as nossas veredas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Todas as vezes que eu leio esse texto, que o Senhor fala que vai endireitar as veredas, é como se a vereda é um caminho, imagina o caminho e vereda, mesmo sentido. E se o Senhor precisa endireitar, é porque ela não está certa, deve ter muita curva, deve ter muito problema. E todas as vezes que eu leio esse texto, quando eu leio a palavra veredas, que precisam ser endireitadas, eu lembro de quando eu era pequeno e a gente ia para Pirapora do Bom Jesus, numa estrada muito divertida. Você sai de São Paulo para Pirapora do Bom Jesus e eu acho que deve ser a estrada que tem mais curva no mundo, pelo amor de Deus. E eu lembro que o carro ia e vira e talvez seja parecido com a pista de Mônaco lá da Fórmula 1 para quem gosta de Fórmula 1, mas é muita curva. É curva, é subida, depois tem descida e não dá para acelerar o carro porque senão você não faz a curva, aí você vai devagar. Eu nem sei como é que está hoje, talvez esteja melhor, mas naquela época era terrível a estrada. E tinha muito acidente. Você andando na estrada, eu lembro, não sei se ainda tem, mas tinha um monte de cruz na estrada que as pessoas morriam porque passavam reto. Era terrível. Uma estrada terrível. E muitas vezes a gente não consegue reconhecer que a nossa vida é como essa estrada. Está cheia de curvas onde a gente tem dificuldade de fazer, ou curvas que nos atrasam,
curvas que nos fazem cair, curvas que nos fazem se perder. Mas quando essa promessa de Deus se cumprir nas nossas vidas, o Senhor vai pegar essa estrada que é igualzinha essa daí, cheia de curva, e vai melhorar ela de um jeito que ela vai ficar quase uma linha reta. Talvez para vocês seja uma linha reta, mas Ele disse que a gente ainda teria algumas aflições, então ela não pode ser tão reta assim. Mas de fato ela tem algumas garantias. Se o Senhor endireitar as nossas veredas, Ele ajustar o nosso caminho, não existe a menor chance da gente chegar no destino errado. Porque não foi nós que fizemos pelo nosso entendimento, mas foi o Senhor que endireitou as nossas veredas. E quando a gente chegar no destino, vai ser exatamente o destino que o Senhor tinha preparado para nós. Esse caminho vai ser seguro. Não vai ser um caminho onde vai correr o risco de você se perder, porque é o Senhor quem endireitou. É o Senhor que está te direcionando para lá. E a parte mais divertida disso é que a sua chegada ao destino vai ser muito mais rápida do que seria se você não tivesse confiado no Senhor. Agora não tem mais curva, não tem mais tanto obstáculo. As únicas coisas que vão ter talvez de obstáculos e desafios no seu caminho são coisas para que você possa crescer e chegar lá no seu destino pronto. Imagina que o seu destino é escalar uma montanha. Não tem nenhum alpinista aqui não, né? Vocês vão me corrigir. Mas imagina que o seu destino é escalar uma montanha, um monte, talvez um Monte Everest, lá que todo mundo conhece. Imagina que o seu caminho fosse extremamente fácil e você saísse em disparada e chegasse lá em cima, cheguei no topo. Sem nenhuma dificuldade, sem nenhum cansaço. O que aconteceria com você na hora que você chega no topo? Alguém arrisca aí? Primeiro ventinho que bater, você sai voando ladeira abaixo. Porque você não estava preparado para aquilo. Imagina alguém que trabalha o dia inteiro sentado, vai pegar, subir, chegar lá no topo, não tem preparo nenhum. Não consegue respirar na altitude, não tem músculo suficiente para se manter. Agora, uma pessoa que de fato escala um monte como esse, ela vai ter muitas dificuldades. A subida vai ser difícil, a respiração vai ser difícil, vai ter preparo, vai ter algumas coisas que vão fazer com que o corpo dela esteja pronto. Situações que ela enfrentaria na hora que ela estivesse lá em cima, no topo, ela já enfrentou na subida. E na hora que ela chega lá em cima, ela não chega para cair, ela chega para ficar. E assim é o que o Senhor faz nas nossas vidas. As dificuldades que muitas vezes a gente não quer passar são para nos preparar para o local de destino onde Ele quer nos levar. Amém? Queria que vocês ficassem de pé para a gente orar. Esse é o caminho que o Senhor preparou para todos aqueles que confiarem no Senhor de todo o coração, não se apoiarem no próprio entendimento e reconhecerem o Senhor em todos os caminhos. Queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, os Teus filhos e Tuas filhas que estão aqui, Senhor, nessa manhã. O Senhor os conhece muito melhor, Senhor, do que eles mesmos acreditam que eles se conhecem. Talvez tenham pessoas aqui, Senhor, que nunca tiveram uma experiência contigo, Senhor. Nunca ouviram a Tua voz, nunca Te sentiram, Senhor. Nunca tiveram a oportunidade de Te conhecer, Pai. Eu oro, Senhor, para que hoje seja o dia desse encontro, Senhor. Eu oro, Senhor, para que hoje, Pai, cada um dos Teus filhos e filhas possa sentir, Senhor, o Teu toque e a Tua presença, o Teu cuidado, Senhor. Que o Senhor possa falar, Senhor, aos seus corações aquilo que só eles sabem, Senhor. Aquilo que só eles compartilharam contigo, Senhor. Para que eles saibam, Senhor, que o Senhor está ouvindo, que o Senhor se importa com cada um deles. E para que o Senhor possa começar, Senhor, um trabalho de consertar todas as veredas que pareciam certas, mas estão impedindo os Teus filhos e filhas de experimentarem o melhor dessa terra. A Tua palavra diz que nós precisamos confiar em Ti, Senhor. E como nós vamos confiar em Ti se não Te conhecemos, Senhor? Abre, Senhor, as nossas mentes para que nós possamos Te ver, para que nós possamos Te enxergar. Tira, Senhor, toda a dificuldade de interpretação da palavra, da Bíblia, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, revelar
aquilo que muitas vezes é complexo para o entendimento, Senhor. Coloca, Senhor, como prioridade na vida dos teus filhos e filhas. Um relacionamento de intimidade contigo, Senhor. Um relacionamento onde importa mais, Senhor, aquilo que o Senhor pensa sobre nós do que aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, Senhor. Que nós possamos colocar diante de Ti, Senhor, cada situação, Senhor. Cada decisão, cada plano, Senhor. E que nós possamos ver, Senhor, o Teu agir, o Teu mover, muitas vezes em decisões erradas que tomamos. E nós possamos entender que aquilo que muitas vezes nos gera frustração é na verdade uma libertação, Senhor. É um livramento de algo que poderia ser muito pior. E muitas vezes, Senhor, por não estarmos prontos para aquele momento, de coisas que o Senhor ainda tem para o futuro, tentamos antecipar coisas, mas não estamos prontos, Senhor. Eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos sonhos e planos dos Teus filhos e filhas, Senhor. Aquilo que muitas vezes se tornou algo tão importante para as suas vidas que não pode dar errado. E quando dá errado gera frustração, gera medo, gera incerteza, Senhor. E eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um desses planos e sonhos, Senhor. Para que eles sejam passados, Senhor, por um filtro, Senhor, da Tua palavra, da Tua vontade sobre a vida de cada um deles. Para que desse filtro, Senhor, saiam novos planos, planos melhores, planos maiores. E para que alguns planos que não estão alinhados com a Tua vontade saiam, Senhor, do coração dos Teus filhos e filhas. Não permitam mais, Senhor, que eles sejam roubados daquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Não permita, Senhor, que eles percam tempo, Senhor. Tempo precioso, Senhor, longe da Tua presença, longe da Tua vontade, Senhor. Que hoje seja um marco e um tempo, Senhor, de alinhamento. Alinhamento dos nossos pensamentos com os Teus pensamentos. Alinhamento, Senhor, da Tua vontade com a nossa. Que nós possamos nos render e nos submeter a Ti, Senhor. Para que a Sua vontade seja soberana sobre as nossas vidas, Pai. Eu oro, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos, Senhor. Eu sei, Senhor, que tem planos que parecem impossíveis. Que muitas vezes quando surgem no coração, eles são boicotados, Senhor. Porque parecem que não existe a possibilidade deles acontecerem. Mas eu oro, Senhor, para que todo engano, Senhor, todo sofisma caia por terra agora em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para que todos os planos que o Senhor colocou no coração e na mente dos Teus filhos sejam como uma semente que vai germinar, vai crescer e vai produzir muitos frutos, Senhor. Porque esses planos não vieram deles, mas vieram de Ti, Senhor. Esses planos são os planos que o Senhor conhece sobre a vida de cada um dos Teus filhos. São planos que vão nos levar, Senhor, à plenitude, à realização, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor afaste tudo aquilo, Senhor, que tem sido distração, que tem roubado tempo, que tem roubado, Senhor, o tempo de intimidade contigo. E eu oro, Senhor, para que eles possam experimentar, Senhor, um novo tempo na Tua presença, tão sobrenatural, Senhor, tão sobrenatural, que eles não consigam mais viver sem. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente semana. Que o Senhor possa não só mostrar o caminho que Ele tem para cada um de vocês, mas que Ele possa, inclusive, endireitar tudo aquilo que saiu do prumo, tudo aquilo que fugiu da vontade dEle, para que vocês possam experimentar tudo aquilo que Ele tem para vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe, uma excelente semana para vocês.